Olá! O programa Estúdio Rural de hoje vai abordar um assunto importantíssimo que vem assombrando e preocupando o país, o setor elétrico. Para entendermos bem o que está acontecendo, a fragilidade do nosso setor diante do clima, nós convidamos o secretário de Energia do Estado de São Paulo, o deputado José Aníbal. José Aníbal, obrigado mais uma vez por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Obrigado pelo convite. E logo, logo nós vamos lhe conceder um crachá. Zé, como está essa situação do setor elétrico? Cara, eu nem sei o que te perguntar. Então, como todos os nossos telespectadores sabem, né? Estão acompanhando com inquietação, né? Tivemos já alguns episódios que deixam muita preocupação com relação ao desenrolar desse ano no setor de energia. Não queria falar só de eletricidade, mas de energia de um modo geral, né? No caso específico da eletricidade, o governo, há 1 ano e meio atrás, resolveu mudar as regras do jogo no setor elétrico. Eu me lembro que nós conversávamos sobre isso e você disse, a CESP não vai entrar. Não vai entrar e não entrou. A presidente queria fazer cortesia com o chapéu dos outros. Ela até reagiu a essa frase minha e disse, eu não estou querendo fazer cortesia com o chapéu dos outros. Claro que estava. Ela queria que a CESP deixasse de receber bilhões e bilhões de ativos que não foram amortizados nas suas usinas, né? E renovasse as concessões, renunciando a receber qualquer coisa. Claro que não fizemos isso, nem nós, nem a CEMIG, nem o Paraná, nem Santa Catarina. A Eletrobras fez por imposição do governo, que é acionista majoritário. Mas o fato é que ela fez isso de forma autoritária, autocrática, sem conversar, sem negociar, porque ela queria tirar do episódio da mudança o grande trunfo de ter reduzido a conta de luz dos brasileiros, inclusive da indústria e do serviço, da agricultura. Quer dizer, reduziu no momento em que a gente sabia que a demanda ia aumentar. Não só a demanda ia aumentar, como você não pode descasar custo de investimento. Se você faz o descasamento, não há investimento. E não havendo investimento, você não suporta o crescimento da demanda. E a demanda de energia ela é crescente, mesmo com os pibinhos, o crescimento da demanda de energia, da procura, do consumo de energia elétrica é muito superior do pibinho, porque usa-se equipamentos cada vez mais eletrointensivos, como a gente diz. Bom, o fato é que o projeto de lei fez por medida provisória, para não ter que se submeter a nenhum processo de discussão, nós apresentamos, o setor inteiro, os estados, 400 emendas, só uma foi acolhida, só uma, e em seguida vieram as dificuldades, né? Já no ano passado, nós vimos que a energia de reserva que nós tínhamos é aquela energia que você tem ali, aquela possibilidade de geração que você tem para uma eventualidade de escassez da geração, digamos assim, normal, né? E essa energia de reserva, se viu que ela não estava exatamente cobrindo as necessidades do setor, né? E aí o preço da energia começou a subir, começou a faltar um pouco de água, os reservatórios não se recuperaram e tal. E isso chegou ao paroxismo agora. Há 2, 3 semanas atrás, nós tivemos o megawatts de energia, bateu R$822. 822 é o máximo permitido. Inclusive, Zé, tem várias empresas que já não estão conseguindo pagar suas contas, essas pequenas empresas. E tem outras que estão deixando de produzir para vender energia. A energia contratada que tinham estão revendendo. Entendeu? E rende mais do que produzir. Mais do que produzir. Quer dizer, ela criou anomalias de todo tipo. Agora, tão grave como isso é o fato de que a presidenta da República é ministra das Minas e Energias desde 2003, primeiro governo do PT. Ela foi ministra de Minas e Energia há vários anos e quando ela saiu desse ministério, ela continuou com mão forte no ministério e continua até hoje. Então, passados 11 anos, a obra que a presidente conseguiu realizar no setor de energia e no setor de eletricidade, especificamente, é uma obra desastrosa. O setor hoje no Brasil está vivendo em grande insegurança. Empresas que estão na Bolsa e que precisam de energia em quantidades muito expressivas começam a perder valor, porque não se tem segurança de que haverá o fornecimento.
Nós tivemos já um episódio de apagão no começo de fevereiro. Outros episódios poderão vir? Infelizmente, acho que sim. As chuvas não estão vindo. A Economist, que é uma revista maldita para o governo, né? O governo não gosta dela, mas a Economist faz uma matéria que é uma matéria difícil, dura para o Brasil, que fala, olha, o governo brasileiro e a presidente da República hoje estão reduzidos em termos de perspectiva do setor elétrico a torcer para que São Pedro mande mais água. Quer dizer, o país não pode ficar nessa circunstância. Não pode. Você colocou essa questão do setor elétrico. Né? Agora, a grande preocupação é que o governo ele tem que fazer uma injeção no setor. Pois é, isso que eu ia dizer para você. De um lado... Se ele não fizer... Agora, se ele fizer, as agências de risco já estão dizendo, olha, nós vamos rebaixar o Brasil. Pois é. Então ele não tem saída. O que aconteceu, para a dona Maria e o senhor José nos entenderem? Houve uma redução de 10, 12, 15% da conta de luz. O valor da conta de luz para as famílias, para as residências e também para as indústrias e comércio. A indústria e comércio já está pagando muito mais caro do que pagava um ano e meio atrás. Mas o setor residencial está segurando. Como é que ela segurou a redução que ela nos deu como consumidores? Uma pegada forte no que nós aportamos como contribuintes. Ela foi lá no Tesouro, pegou 10 bilhões de reais e subsidiou as empresas de distribuição de energia. E vai ter que pegar mais, Nós vamos para um rápido intervalo. Esse ano 20. E já continuamos neste assunto. Eu estou conversando com José Aníbal, que é secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, a respeito da situação do setor elétrico no Brasil, que traz grandes preocupações. Fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Estúdio Rural. Estou conversando com José Aníbal, que é o secretário de Energia do Estado de São Paulo. José, você estava concluindo a lógica... dizendo que essa coisa deu desconto na conta de luz para as residências e, de outro lado, correu no Tesouro, ao longo do ano passado, pegou 10 bilhões de reais para subsidiar as empresas de distribuição, porque como elas não podiam colocar no preço da energia o custo da energia que elas compram, então o governo teve que subsidiar. Esses 10 bilhões é nosso, nós que colocamos lá no governo. E vamos colocar mais, né, Zé? Como contribuintes. O grave é que esses 10 bilhões eram dinheiro do Tesouro. 10 bilhões de reais dá para fazer 200 hospitais, 50 milhões cada um. Dá para fazer mais mobilidade urbana, mais escola técnica, né? Mais oportunidades. No entanto, é a vaidade da presidência. Eu reduzi o preço da energia. Reduziu e criou essa instabilidade toda. Você falou, vai colocar mais? A perspectiva para esse ano são 20 bilhões. Energia, R$822 o megawatt. Meu Deus do céu. As perspectivas de chuva não são boas. Não é torcer pelo pior. É cobrar do governo uma postura que incentive a competitividade. Não é o subsídio. É fazer com que as empresas fiquem mais competitivas e, portanto, possam vender energia a um preço menor. Não é? Invistam, possam atualizar seus equipamentos. A energia mais cara, dizia o Tancredo Neves, é aquela que falta. O Brasil tem produção de energia eólica no Nordeste e essa energia não chega no mercado? Não está chegando porque eles programaram os parques eólicos no Nordeste e fizeram uma programação das linhas de transmissão para trazer energia de lá para cá, para o Sudeste, e essa programação não deu certo. Como não dá em geral as programações no governo. Lembra da transposição do São Francisco? Tem 10 anos, Miguel. Quanto já levou de reais, dinheiro aquilo? Bilhões. Meu Deus, o Mário Covas dizia, olha, quando você começa a enterrar muito dinheiro em obra pública e ela não fica pronta, é uma forma de desvio do dinheiro público. Porque você deve fazer com o dinheiro público as obras que tenham começo, meio e fim, que possam proporcionar um acréscimo de bem-estar, de qualidade de vida. Quando você começa a eternizar obras, você começa a jogar fora o dinheiro público, desviar dinheiro público, é corrupção. Mesmo que seja cara, você não tem ainda o resultado. Né? Zé, a gente aqui no Canal Rural tem um serviço de meteorologia bem avançado e bem competente.
Nós vamos entrar o outono com 43% dos reservatórios, dos principais reservatórios que abastecem de energia o país. Vamos torcer para que isso aconteça. Pode não acontecer. Se isso acontecer e nós tivermos uma outra estiagem o ano que vem, como será a situação do setor elétrico no país? Imprevisível. Imprevisível porque o governo tem uma política para o setor elétrico totalmente equivocada. Ele faz leilões para contratar energia 2 vezes por ano em Brasília. E é leilão de menor preço. Então, o que tem menor preço nesse momento? Eólica, ele contrata eólica. Não importa que a eólica vai ser feita lá no Nordeste. E é bom que seja feita. Até não cria muito emprego, né? Você instala aquela torre, no máximo você tem um grupo ali para supervisar, muito mínimo. E depois você transporta essa energia para cá. Aqui em São Paulo, nós temos uma densidade de vento que se presta à instalação de parque eólico. Menor que no Nordeste. Lá é 9 km por segundo, aqui é 7, em média. Mas aqui tem algumas vantagens. A energia que você gera aqui em São Paulo, você consome no próprio lugar. Não precisa transportar. Não é? Você não tem um custo de logística. 73% desse equipamento é feito aqui para levar para o Nordeste, ele acrescenta 10% no projeto. E o governo de São Paulo, para colaborar, dá renúncia fiscal. Não paga ICMS esse equipamento. Nós estamos agora procurando implementar parques eólicos aqui em São Paulo. Mas eu queria abordar uma outra dimensão que tem pouco a ver com o Rio Grande do Sul, que eu sei que é um espaço onde esse canal tem uma audição grande, que é o setor sucroalcooleiro, ou sucroenergético, que é uma criação brasileira. Isso que eu ia te perguntar. Hoje o setor vem sofrendo. O governo vem tentando... O que a presidente fez nessa área de energia? Ela pôs primeiro a Petrobras na UTI. Eu até devo dizer que não foi ela, né? Foi umas gestões anteriores, que quando ela pegou já estava entrando na UTI. Levou para a UTI a Eletrobras. E levou para a UTI também o setor sucroalcooleiro. É um desastre completo. O Brasil tem um potencial de produção de álcool e açúcar, nós somos os maiores produtores de açúcar do mundo, e de etanol. No entanto, Miguel, para nossa vergonha, eu estive agora em Recife, estive conversando com umas pessoas do setor, o Brasil está importando 200 milhões de litros de álcool dos Estados Unidos, álcool de milho, para suprir a demanda de etanol do Nordeste. Está faltando etanol, porque a presidente da República, em 2011, reduziu de 25 para 20 o álcool na gasolina. Desestimulou o setor. Ainda que ela tenha voltado aos 25% ano passado, o setor já vive uma situação de dificuldade grande. Não, porque você tem que manter a gasolina... Bom, mas aí o que ela faz na gasolina? Ela obriga a Petrobras a importar a gasolina por um preço 10 e vender por 8. O que dá um prejuízo à Petrobras de quase R$1 bilhão por mês. Está tudo errado. Você sabe que eu fico me inquirindo, mas isso obedece a que lógica? No caso da gasolina, ela não dá o reajuste que a Petrobras precisa, teria que ser um reajuste de 12% a 15%, porque vai impactar a inflação. Todo país que começa a fazer maquiagem... Vamos falar isso no próximo bloco? Vamos lá. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com José Aníbal, que é o secretário de Energia do governo do Estado de São Paulo. Fica aí. Nesse próximo bloco nós vamos falar de inflação e de política. Estamos de volta com o programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com o secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, José Aníbal. José Aníbal, você estava comentando essa questão da política do governo, aí nós começamos a falar de inflação, das dificuldades econômicas que o governo vai enfrentar e vem enfrentando, dada essa política que muitas vezes não dá, é impossível nós entendermos. Então, por favor. Olha, fazer uma observação do André Lara Rezende, é importante para o setor da agricultura, que é um setor superavitário, que vem, de certo modo, sustentando o nosso crescimento, né? E a nossa posição, ainda que pequena, no mercado internacional. O André Lara Rezende disse que o maior dispêndio do governo ano passado, o maior gasto público ano passado, foi com a indústria automobilística. IPI, renúncia no IPI, né? E 3 bilhões e 500 milhões de dólares que a indústria mandou de lucros para o exterior.
É um negócio fantástico, é uma anomalia. Quer dizer, nós pegamos impostos, passamos para as indústrias e elas remeteram para o exterior, para as suas matrizes. Renunciamos a recursos que poderiam estar no Tesouro. E a indústria não cresceu. Cresceu para baixo. Não tem competitividade. Toda vez que esse governo pensa em estimular um setor da economia, não é através do incremento da competitividade. É através de um favor qualquer, via BNDE, de uma renúncia fiscal qualquer. Não é? O que os países desenvolvidos fazem para fazer crescer a sua competitividade? Eles investem em tecnologia, não é? Eles criam linhas de crédito, não de favorecimento, mas de estímulo ao investimento. Aqui não. O modelo é aquele velho populismo que cria uma situação de benefício, de momento, e depois cria uma situação negativa, ruim. Vai levar tempo para você recompor. Olha a situação de infraestrutura do Brasil. Quanto tempo? Em 2011 foi licitado o aeroporto de Natal. Quem ganhou o aeroporto de Natal parece que deu 2 ou 3 vezes o preço básico para obter a concessão. Eu lembro que eu próprio falei com a presidente, falei com o gente do governo, falei, por que vocês não licitam todos os aeroportos de uma vez? Olha a sede que o mercado está tendo de investir. Zé, você coloca um assunto que eu acho importante e eu queria tirar uma dúvida com você. No governo Lula, a militância bem de extrema esquerda teve comportada em decorrência de que eles não concordam com a abertura, né, que a presidente Dilma vem fazendo. O Lula, ele não fez nada, ele não fez concessões, ele não licitou pré-sal, ele não fez absolutamente nada, exatamente. Ele surfou nas águas tranquilas da economia mundial. Exatamente. A presidente Dilma pegou, né, ondas terríveis e teve que abrir o mercado. E esse pessoal se revoltou. Né, que começaram algumas manifestações. Você acha que esse cenário hoje de dissidência na base de apoio do governo e dentro do próprio governo, né, você tem pessoas que estão insatisfeitas com a condução da política econômica da presidente Dilma, que é tudo isso que você fala, que cenário você vê para frente? Eu acho um cenário de muita dificuldade para ela. Acho a reeleição da Dilma muito duvidosa hoje. Muito duvidosa. Você veja que dois personagens que foram ministros do governo PT são hoje, se associaram hoje numa corrente de oposição para disputar a eleição presidencial com ela, o governador Eduardo Campos e a Marina. Quer dizer, você começa a ter dissidências expressivas do lado de lá. Dentro do próprio PT você tem muita satisfação com a Dilma. Mas não é só isso. É porque está esgotando esse modelo. As pessoas estão vendo, Miguel, com preocupação. Olha, esse negócio não vai dar certo. Agora, qual é começa a maquiar projeto muito do PSDB? Eu acho que o PSDB tem que fundar o Estado, no sentido de reintroduzir a meritocracia. Você tem que continuar as reformas. Eu acho que o governo Fernando Henrique, eu defendi logo depois de votar a reeleição, e eu era o líder, e encaminhei a votação da reeleição, e fui o líder quando votou a reforma patrimonial, a reforma previdenciária e as outras reformas. Eu propus ao presidente que nós continuássemos com a reforma, que a votação da reeleição dava a ele uma condição boa. Mas aí acabou tudo, aí vieram as crises, né? Aí vieram as crises, mas eu propus que as reformas continuassem, tributária, trabalhista e política. Infelizmente, o governo não fez. O presidente achou que não tinha base para fazer. Eu acho que valia a pena ter tentado mais. Nós estamos atrasados nisso. Delfim disse outro dia, semana passada, o Plano Real foi uma criação brilhante, mas ele precisa se consolidar. É verdade, o Aécio tem esse desafio. Zé, recentemente você escreveu no jornal O Globo um artigo sobre o silêncio do Brasil. Com relação à Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela hoje? Né? O Brasil silente diante de um país que está sangrando, com uma inflação altíssima, com descontrole das contas públicas e com uma atitude absolutamente intolerante com a oposição. Estão matando gente, estão reprimindo duramente. O Nicolás Maduro é um pastiche do ex-presidente, né? Do bolivariano, o Chávez. O Chávez tinha todo um carisma, etc. Este aí, que disse comunicar com o Chávez através de passarinhos, etc., isso é uma coisa deplorável, né?
um homem público, chefe de governo, se comunica com alguém que morreu através de passarinhos, né? E, ao mesmo tempo, uma política. Acabo de saber, mataram, inclusive, uma ex-miss aí hoje numa manifestação, e vai continuar a prender um dos principais líderes da oposição. O que é isso? Nós estamos com uma atitude benevolente com um governo desse? Nós, Brasil, que nos livramos da ditadura, estamos a cada dia consolidando a nossa democracia? Vamos nos fiar, vamos estimular, vamos dar cobertura a um governo? Isso vai contra toda a tradição da nossa diplomacia. Isso não nos faz crescer, nos faz diminuir aos olhos da comunidade internacional. O Brasil devia usar o seu prestígio para dizer ao governo venezuelano que esse é um caminho péssimo, que pode levar a uma situação de conflito aberto e de muito resultado negativo. Vamos torcer para que nada disso... Tomara. Dê certo. E nem aconteça aqui. Bom, principalmente isso, né? Isso. Você manifestou preocupação com relação a isso no início. É verdade. Zé Aníbal, eu agradeço a tua presença aqui Muito mais obrigado. uma vez no estúdio do Canal Rural em São Paulo. Muito obrigado. Bom, eu conversei com o secretário de Energia do governo Paulo, Zé Aníbal, falamos sobre o setor elétrico, falamos um pouquinho de política, não poderia deixar de falar, e convido vocês para o próximo programa. Até lá.